Olá, turma. Bem-vindos à nossa aula de Geografia. E o tema da nossa aula de hoje é a respeito dos movimentos migratórios. E nós iremos considerar alguns pontos dos tipos de movimentos migratórios no Brasil. Essa aula é do capítulo 6 e ela inicia na página 133 do material de vocês. Então vamos iniciar falando um pouco a respeito dos movimentos migratórios e as suas causas. As migrações elas são o deslocamento de grupos humanos que se afastam de suas residências habituais. Elas podem ocorrer de maneira pacífica, beligerantes, voluntárias ou involuntárias. Então, quando a pessoa ela sai do seu local de origem para ocupar um outro espaço diferente daquele na qual ela nasceu, esse movimento é caracterizado como migração. E existem vários fatores que podem ocasionar essas migrações. Então, a migração ela pode ser com relação ao espaço, pode ser migração de duração, uma migração com relação à sua forma e a migração de controle. Então, a migração de espaço ela pode ser caracterizada como interna e externa. A migração interna é quando ocorre a saída de um local, por exemplo, da zona urbana para a zona rural ou da zona rural para a zona urbana. E a migração externa, que ela é caracterizada como intracontinentais, ou seja, de um país para outro dentro do mesmo continente, e intercontinentais, quando a pessoa ela sai do seu continente para ocupar um espaço em um continente diferente do seu. A migração de duração ela pode ser definitiva ou temporária, quando a pessoa ela sai do seu lugar para residir em um outro espaço, essa migração é caracterizada como definitiva. Já quando ela sai do seu lugar de origem, vai para um outro local e depois ela fica voltando temporariamente, essa migração ela é caracterizada como migração temporária. Já as migrações voluntárias é quando a pessoa ela sai pela sua própria decisão. E uma migração forçada, ela ocorre por vários fatores, como, por exemplo, guerras, perseguição política, desastres naturais, tá? Então, ela não tem condições dela permanecer no local onde ela nasceu, então ela vai procurar um outro local para morar. E as migrações de controle, quando o Estado ele faz o controle de população. Então, essa migração ela pode ser legal, quando você sai de um local para outro, tendo permissão do governo, e ela pode ser clandestina, quando o governo ele não aprova esse tipo de migração e as pessoas fazem de maneira escondida. Então, ela é caracterizada como forma ilegal ou clandestina. Entre as migrações atuais, nós podemos distinguir fenômenos muito distintos. Temos a migração relacionada ao nomadismo, né, quando a pessoa ela não se fixa no mesmo local, então ela ela anda e ocupa diferentes espaços em diferentes períodos de tempo. A migração rural-urbana, que é quando a pessoa sai da zona urbana para morar na zona rural ou da zona rural para morar na zona urbana. Tem a migração caracterizada com os refugiados, que é um tipo caracterizado de migração forçada, que é quando a pessoa ela vai procurar refúgio em um outro espaço que não é aquele onde ela nasceu. Então, ela pode ser ocasionada por desastres naturais, guerras civis, etc. E tem a migração internacional de mão de obra, que é quando a pessoa ela sai do seu país para morar em um outro país por conta de melhores condições de trabalho. Então, ela sai porque ela almeja uma condição de trabalho melhor, né, para adquirir bens materiais de maneira mais rápida, porque ele acredita que lá tem melhores condições de trabalho para ele. Os movimentos horizontais da população são chamados de movimentos migratórios. Os tipos de movimentos são imigração, que ocorre de maneira interna, emigração, que é quando a pessoa sai, tá? Imigração é quando você vem de um lugar e chega. Emigração é quando você está no seu lugar e sai. As migrações internas, que ocorrem no mesmo território, ou mesmo país, ou mesma região, e migrações externas, que é quando a pessoa sai de um país para outro. As migrações também podem ser classificadas com relação ao tempo em que ela ocorre. Por exemplo, existem as migrações definitivas, que é quando a pessoa sai de um local para morar em outro. Aqui na charge você pode ver um exemplo, que é a saída de uma população japonesa saindo do Japão para vir morar para o Brasil. Então aí ele sai de um continente, né, que é o continente asiático, para o Brasil, que está no continente americano. E essas pessoas elas saíram para
residir, ou seja, para morar, se fixar depois que ocorreu o movimento migratório. As migrações temporárias, né, como você pode ver aí na imagem, ele coloca aí para vocês, esses dois trabalhadores não são iguais. Um deles tem os dias contados. Isso ocorre, Toma, porque existe tipos de pessoas que eles viajam, né, eles residem durante um período em alguns locais apenas para trabalhar. Então, isso é caracterizado como um tipo também de migração temporária. As migrações temporárias, elas são as sazonais e as pendulares. As sazonais é quando a pessoa ela sai do seu local de origem para ir morar temporariamente em um outro local. Isso ocorre justamente, né, é mais comum com as pessoas que são boias frias, que eles saem do seu local de moradia, né, para período de colheita, para período de roçado ou plantações, para trabalhar em plantações em certas estações do ano. E as pendulares é uma migração característica urbana, de característica urbana, que é quando você mora em uma cidade e vai trabalhar em outra. Porém, você não reside naquela cidade nem por um período de tempo. Você sai para trabalhar e demora aí de circulação um período de 2, 3 ou 4 horas que você está nesse percurso, né, de deslocamento do seu local de residência para o seu local de trabalho. Há tipos diferenciados de movimentos populacionais. Os movimentos forçados, né, que ele é colocado com perseguições, desastres ambientais, guerras e conflitos. Esse tipo de migração era muito comum no Nordeste, né, antes aí no início do século XX, por conta dos grandes períodos de seca. Então, eles saíam do Nordeste e iam procurar locais onde eles pudessem sobreviver, né? Geralmente era na região centro-oeste e na região norte. Com relação a guerras e conflitos, a gente pode associar as guerras do Iraque, onde a gente recebe muitos refugiados aqui no Brasil. E com relação a desastres naturais, a gente pode fazer aquela relação também com a população do Haiti, que na época dos desastres que aconteceram lá, né, no país, eles vieram procurar refúgio no Brasil. Então é um tipo de migração caracterizada como migração forçada. A migração controlada, ela ocorre com o controle do Estado, ou seja, quando você tem um índice de população muito grande, o Estado, né, o país, ele sugere que uma parte da população ela saia para desocupar, né, aquele grande fluxo de pessoas e desloca eles para um outro país ou uma outra região. Alguns motivos migratórios. Os motivos econômicos, que são os principais, né? Então, muitos habitantes dos países subdesenvolvidos, eles buscam novas oportunidades em países desenvolvidos, que a pessoa tem justamente aquela ideia de que um país melhor desenvolvido, ele vai apresentar para ele melhores condições de trabalho, portanto, uma facilidade de aquisição econômica. Os Estados Unidos, por exemplo, e alguns países da Europa, né, países da União Europeia, como por exemplo a França, o Portugal, eles são considerados paraísos, pois são alguns países que são mais procurados pelos imigrantes da globalização, tá? Então, várias pessoas, né, de vários países do mundo, eles procuram esses países porque eles acreditam que lá tem as melhores condições de trabalho. Todos os lugares do mundo são perto, mas a distância social é infinita e pode ter o nome de desigualdade social e dor. Então, assim, aqui ele considera para você que a desigualdade social ela é apresentada em qualquer lugar do mundo. Além de todas as provações, o imigrante enfrenta ainda a intolerância, o racismo e a discriminação em sua nova pátria. Ou seja, nenhum imigrante ele é bem recebido em qualquer local que ele vá, em qualquer país que ele possa escolher para poder procurar melhores condições de vida. Então ele enfrenta muitos problemas sociais. Alguns deles, né, principal são a intolerância, o racismo e a discriminação. Os países desenvolvidos disputam os melhores pesquisadores para a sua área de tecnologia de ponta, ou seja, quem tem melhor preparação vai ter melhores oportunidades de trabalho. Já no Brasil, os fluxos migratórios eles foram muito comuns a partir de 1970. Então, esse fluxo de migração ele era muito comum
do Nordeste, mais comum do Nordeste, para as outras regiões do Brasil, principalmente Centro-Oeste, Sudeste, né, região Sul e também a região Norte. Isso acontecia, turma, porque no Nordeste tinha a questão das grandes secas, né, secas prolongadas, e as pessoas não tinham muitas condições para poder sobreviver. Então, eles procuravam migrar para outros locais do Brasil em busca de condições de sobrevivência mesmo. Dentre os movimentos internos, o tipo mais comum de migração interna no Brasil é o êxodo rural, que é quando você sai da zona rural para ir morar na zona urbana. Em regiões urbanizadas, são comuns movimentos diários de pessoas que saem de bairros periféricos para trabalhar em áreas centrais, que é caracterizada como migração pendular, tá? Migrações pendulares. A partir das décadas de 1980 e 1990, novas tendências passaram a contradizer o que antes parecia imutável, isto é, diminuição da migração interna rumo ao Sudeste. Na década perdida, as altas taxas de inflação e de desemprego e a busca por melhores expectativas de vida foram os principais motivos que levaram a uma evasão de brasileiros para outras partes do mundo. Então, mesmo que eles fossem procurar melhores condições de trabalho, né, melhores condições de vida em outros estados do nosso país, o Brasil ele estava passando por uma crise econômica muito grande. Então foi nesse período em que muitos grupos de pessoas do Brasil eles procuraram condições de trabalho em outros países. E aí foi o movimento caracterizado como emigração, tá? Então eles foi um fluxo populacional muito grande que emigrou do Brasil. Ele saiu do Brasil e foi procurar condições de trabalho em outros países. Atualmente, observamos esse fluxo ainda intenso devido às crises econômicas e sociais no Brasil. Então, como o Brasil ainda atravessa crises econômicas e sociais, esse fluxo, né, de emigração ainda é muito observado. Então, muitas pessoas do Brasil saem em condições, procurando trabalho nos Estados Unidos, né, alguns países da União Europeia, principalmente como França e Portugal. Infelizmente, esses movimentos eles envolvem aspectos preocupantes, como o tráfico de mulheres e tráfico de crianças, tá? Então, tem pessoas que elas se beneficiam, né? Elas procuram se beneficiar do desespero de algumas pessoas e aí acaba, infelizmente, ocorrendo esse tipo de fatalidade, né? Que é tráfico de pessoas, principalmente mulheres e crianças, que é por conta, né, do mercado de prostituição e, no caso de crianças, por conta do mercado de adoções clandestinas. Então, a pessoa faz adoção clandestina, por isso que ocorre a questão do tráfico de crianças. Então é isso, turma. Essa foi a nossa aula, né? Foi um pouco do resumo do capítulo 6. Lembrem-se de fazer a leitura do capítulo, que inicia-se na página 133. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a próxima.